You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje eu trago a parte 3 de uma teoria muito pedida aqui no canal, a do se Deku tivesse o Sharingan. Bom galera, antes de começarmos esses novos capítulos da teoria, eu queria avisar que pelo que foi decidido na votação lá comunidade do canal, o Deku não vai ser o portador do Oni for All nesse universo, afinal Deku já possui uma individualidade bem poderosa, e com uma gama de habilidades bem altas. Então com a ajuda de vocês decidi que o Oni for All não vai ser necessário para o Deku, mas não se preocupem, teremos sim um novo portador, ou melhor uma nova portadora do Oni for All nessa teoria. A ideia foi da Cecília Mota, que me deu essa ideia incrível, mas isso vai ficar como uma surpresa para vocês verem ao longo da teoria. Bom, mas chega de enrolação e vamos começar logo essa bagaça que eu não tenho mais o que fazer. E se Deku tivesse o Sharingan? Capítulo 3. Os melhores amigos da Aua. Após a batalha na linha do metrô ter acabado, Deku estava muito animado, pois durante a batalha ele conseguiu copiar 3 novas individualidades para sua coleção. Nota: sim galera, o Deku tem um tipo de coleção de individualidades que ele copiou ao longo do tempo. Eu vou citar todas as individualidades que ele tem, lembrando que ele as adquiriu vendo algumas batalhas de herói e com as pessoas que ele conhecia. No total o Deku tem 9 individualidades copiadas, incluindo as 3 de agora. Elas são: em primeiro a levitação de objetos, que ele conseguiu com a mãe dele; em segundo a explosão, que ele conseguiu com o Bakugou; terceiro, Arbor, individualidade do herói Kamunvolds, que se baseia em gerar e controlar madeira de qualquer parte de seu corpo; em quarto Hidrokinesis, que ele conseguiu observando o herói Backdraft, que é basicamente a manipulação de água; em quinto, tem a Gigantification, que ele adquiriu com a MT Lad, que é só cresce e ficar gigante; em sexto tem o perfume sonífero, que ele conseguiu com a Midnight quando ele a viu enquanto ela trabalhava como heroína. Lembrando que todos os professores da aula são heróis quando não estão dando aula. Em sétimo tem Flirt, que é basicamente voar. Deku adquiriu essa de um de seus colegas de classe. E por fim a oitava e a nona, que na verdade são habilidades do próprio Deku, que são Predict, que é prever os movimentos do adversário, e Invasion, que permitir que o
Deco invada a mente das pessoas, colocando elas em ilusões. Bom, mas chega de listar as habilidades do nosso cabeça de brócolis. Vamos continuar a teoria. Deco estava muito ansioso para testar suas novas individualidades, mas Bakugou teve que cortar o barato dele, pois se eles não corressem iriam se atrasar para a escola. Nisso Deco, sendo um nerd que nunca falta aula, pega a mão do Bakugou e ativa seu Sharingan para utilizar o Flute e sai voando segurando Bakugou pelo braço. E sim galera, para poder utilizar as individualidades que ele copiou. Bom, depois de atravessarem uns 4 quarteirões voando, os dois chegam no colégio. Lá eles são recebidos pelos colegas de classe que tratam os dois como os populares, já que ambos eram os usuários das duas individualidades mais fortes do colégio. Então todos os respeitaram. Depois de um dia cansativo de aulas chatas, o professor fala sobre o que os alunos haviam escrito nas folhas de carreira, e como era de se esperar, todos iriam se tornar heróis. Nisso todos ficam muito animados, jogam o papel pro alto, começam a falar para quais academias de heróis eles. Nisso todos escutam o Bakugou dizendo como eles eram chatos e inferiores a ele. Com isso o professor fala que ele e o Midoriya haviam escrito que queriam ir para a UA. Nisso o Bakugou dá uma risada e diz: é isso mesmo, tirando eu e o Deco nenhum de vocês tem chance, não é Deco? Deco então olha para Bakugou e diz: é isso mesmo, Kachan, nós vamos nos tornar os maiores heróis da nossa geração. Deco então dá um sorriso que alegra Bakugou, que começa a diminuir seus outros colegas. Nota: lembrando galera, que a personalidade do Bakugou é a mesma da obra original. Ele se acha superior a todos e os trata como cidadãos de terceira classe, é claro, todo mundo tirando Deco. Afinal, nesse universo, Deco, tendo uma individualidade, não tinha motivos pro Bakugou fazer bullying com ele. Além disso, o Bakugou ficou meio traumatizado com o dia em que o Deco despertou sua individualidade. Por causa disso, o Bakugou tem um complexo de proteção com o Deco, pois ele se culpava do que havia acontecido com ele, mesmo que o próprio Deco sempre fale que a culpa não é dele. Mas isso não importa, pois pro Bakugou era um jeito de se redimir e se sentir melhor. Mas chega de explicar algo tão complicado quanto o psicológico do Bakugou. Voltando à teoria. Ao final da aula, Bakugou e Deco saem juntos e decidem ir para o seu local secreto de treino, a praia de lixo, que na história original era o lugar onde o All Might treina o Deco, mas aqui ela continua uma imúndice, e é onde Bakugou e Deco iam para treinar suas individualidades e seus corpos. Nisso, enquanto Bakugou arrastava uma máquina de lavar pela praia, Deco decidiu treinar as novas individualidades que ele havia copiado. Começando com a Arbo, Deco então ativa seu Sharingan e consegue criar uma pequena esfera de madeira, que parecia uma bola. Deco então levanta seu braço e bate sua mão no chão. Com isso, vários galhos começam a sair do chão e acabam destruindo uma grande pilha de lixo. Aquilo impressiona Bakugou, que fala que aquilo era um grande achado. Mas quando Bakugou olha o rosto de Deco, ele esboçava uma insatisfação imensa, que Bakugou pergunta o que havia de errado. Então Deco fala que ele não queria ter destruído, mas sim prendido a pilha de lixo com as árvores. Bakugou fala que estava tudo bem aprender. Isso anima o Deco, que então decide testar a hidroquinesis. Deco então respira fundo e faz seus dois braços virarem dois tentáculos de água. Aquilo deixa Bakugou intrigado, então ele decide transformar aquilo no jogo. Bakugou então começa a jogar lixo o mais alto que ele conseguia e Deco tentava acertar o lixo. A princípio Deco conseguiu pegar tudo, porém assim que os tentáculos chegavam a certa distância, eles se desfaziam. Deco então percebe que ele deve ter um limite de alcance para usar aquela individualidade, e mais uma vez ele fica cabisbaixo. Bakugou então fala para Deco não se preocupar com aquilo, e que ele ainda era incrível. Nisso ele também fala pro Deco tentar testar a individualidade que ele havia copiado da nova heroína MT-Lade. Deco então começa a se concentrar, mas então ele e Bakugou são interrompidos por um barulho que vinha do outro lado da praia. Eles então decidem investigar para ver o que estava acontecendo. Nisso os dois sobem uma grande pilha de lixo, e quando chegam no topo devia ter a mesma idade deles. Ela era alta, loira, e estava com o físico bem trabalhado. Ela parecia estar limpando a praia, só que com as próprias mãos, sem nenhuma ferramenta. Os dois não entendiam do porquê ela estava fazendo aquilo. Então eles escutam uma voz falando: "Você está indo muito bem, Melissa."
e quando os dois olham quem era eles ficam sem chão. Não literalmente sem chão, porque quando eles se viraram para ver quem era a base em que eles estavam se segurando se solta e os dois caem de pelo menos uns 3 metros, na direção da garota, os dois então acabam apagando, e então Deco mergulhado em seus pensamentos, se perguntava que era aquela garota, e de quem era aquela voz que lhe era tão familiar. Então Deco começa a escutar uma voz muito doce e meiga o chamando. Deco então começa a desperta e vê uma garota segurando sua cabeça. Ela estava com o rosto todo sujo, porém sua expressão era muito amável. Deco então no susto se levanta com tudo e vê o corpo de Bakugou desmaiado do lado dele. Ele então o sacode tentando acordá-lo, mas então ele escuta uma voz de trás dele dizendo que ele estava inconsciente e que não deveria acordar tão cedo. Deco então se vira e se depara com bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou do mal. Bom, se gostou do vídeo deixa seu ativa o sininho para mais novidades do canal. É isso, até o próximo vídeo meus feitos.